E já estamos de volta com o Temperando o Papo, recebendo uma convidada muito especial, gente, que vai falar pra gente hoje sobre a importância da leitura. E olha, ela vem com alguns dados muito interessantes aqui, também muito tristes, viu? Mas a gente vai conversar com ela, que é a escritora Isabel Vasconcelos. Seja muito bem-vinda, Isabel. Obrigada, Ariane. Novamente no Temperando o Papo, né? Com muito prazer. Prazer é todo nosso, viu, Isabel? Obrigada. Isabel, já começando, o brasileiro não tem muito o hábito da leitura, né? Fala pra gente o porquê. Bom, é difícil saber por que exatamente, mas eu penso que existam alguns fatores importantes. Por exemplo, você sabe que criança não cria hábito de leitura se o papai e a mamãe não leem. E não é? incentivar também, Se não né? incentivar. Por exemplo, isso é uma coisa. Outra coisa, o livro, hoje não é, mas sempre foi uma coisa cara. Verdade. Que ficava Mas hoje pro também segundo é caro. plano. Mais É ou acessível, menos, né? mas é mais Mas também não é tão acessível e barato. você tem também edições de bolso, você Sim. tem, né? Você tem muita coisa, mas e também eu acho que as escolas obrigam as crianças a uma leitura difícil, entendeu? E aí você já fica... Exemplo, Machado de Assis, algo do tipo? Exemplo, que você Machado quer de Assis, exemplificar? que é maravilhoso, mas Maravilhoso. maravilhoso quando você já tem o hábito de ler. Se Sim. você não tem, a linguagem não é a tua linguagem cotidiana, é a linguagem do século retrasado. Enfim, tem um monte de coisas que vão afastando a criança, entendeu? Pra Aí criança, a criança sim, fala né? assim: ai, que chatice, eu tive que ler Machado de Assis inteirinho para fazer um trabalho. Acaba não lendo, lê Mas será? condensado na internet. É verdade, condensado Não é? na internet para prestar vestibular Então. é E o aí que há. você é uma coisa que você quer se livrar e não que você tem prazer em fazer. Tá, mas Isabel, isso não é uma de certa maneira, não é um certo preconceito dos adolescentes, porque eu também tinha esse preconceito. Eu sempre fui muito estudiosa. Isso não tem jeito. Eu era a famosa CDF, viu, gente? Eu era legal, mas era CDF, gostava de estudar. Então, quando eu tive que ler o Machado de Assis na escola, a princípio eu já torci o nariz. Já entrei com aquele mas é certo claro, preconceito. é. Porém, a partir do momento que eu comecei a ler a história, eu achei maravilhosa. Mas é maravilhoso. A gente ganha tantas palavras novas que eu leio com o dicionário ao lado, Então, né? mas você é uma exceção à regra, não Mas, é? de repente, podem existir mais exceções que Claro que incentivam, né? existem É. outras pessoas, mas eu digo, de uma maneira geral, se você tivesse na escola livros mais modernos, mais acessíveis, para depois ir para o Machado de Assis e para o Zé de Mas foi Alencar, assim. entendeu? Foi assim. Você tem que ter uma coisa que te dê prazer. Sim. A leitura é muito prazerosa, É é verdade. uma delícia ler. Mas quando você tem o hábito, porque se você não tem o hábito, você começa a ler e começa a pensar em outra coisa. Né? Você começa a ler e vem o texto correndo na sua frente, você não se liga nele, você está pensando em outra coisa. Você tem que se concentrar na leitura. E essa é uma grande dificuldade das pessoas que começam a ler, que de repente a cabeça voa e está pensando num problema, enfim, em qualquer outra coisa, enquanto as palavras vêm na frente dos olhos. né? É porque o mais gostoso da leitura é a viagem que a gente faz com cada livro, né? Pois é. Eu acredito que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Você tem que entrar dentro dele, né? Sim. Porque o livro tem uma coisa que é muito diferente do resto das narrativas que você tem. Televisão, até rádio mesmo, ou cinema, enfim. É diferente porque o livro é só seu. Entende? Eu escrevo um livro. A interpretação é própria, né? Mas na hora que você vai ler, é um livro diferente do que eu escrevi. Porque os personagens, para começar, você imagina, provavelmente, com uma carinha muito diferente da que eu imaginei. Sim, do que verdade. outra pessoa que vai ler o livro. Você vê uma outra figura, você interpreta determinadas situações de acordo com a tua vivência pessoal. Então, tem várias interpretações, um texto, para você tem uma, para mim tem outra. O livro é só seu. E Isso. você cria em cima dele. Isso é o mais interessante da leitura. Agora, Isabel, o Marcos Neff tem uma pergunta para fazer para você. Isabel, a gente estava falando de livro, a gente está falando de internet,
Tá, na minha opinião, o brasileiro não tem o hábito de ler porque o problema já vem da escola. A gente tem um ensino muito ruim. Então, daí já não pega o hábito de ler o livro. O que me preocupa é o seguinte, eu acho que a internet é uma das piores coisas que já inventaram, na minha opinião. Tá? É uma coisa burra. A internet, para mim, é burra. Ela não informa, ela só mostra que o aluno hoje não estuda mais. Ele vai lá, pega o que ele quer e não aprende, ele não fixa aquilo. Ele vai lá só para quebrar um galho, então para mim é burra. Você não acha que o fato da internet em si, do netbook, vai afastar cada vez mais, não só o brasileiro, mas a população em geral no mundo, do livro em si, daquela coisa gostosa de deitar numa rede e ler o livro? Olha, não sei. Eu acho que eu penso completamente diferente de você. Eu acho que a internet é uma maravilha, depende de como você a usa, entendeu? Se você usa como você está dizendo... só para quebrar o galho, só para buscar uma informação e se livrar do estudo ou do problema, tudo bem, eu concordo com você. Mas eu acho também que, através da internet, muita gente está criando o hábito da leitura, porque você lê muito na internet, né? Então, você acaba criando mesmo o hábito de ler. E, de repente, você encontra até o livro. E não se esqueça que o livro de papel... tem os dias contados. O livro de papel vai acabar. A gente vai ter só livro em e-book, mas nem precisa, na tela. Como você está com o teu tablet aí, ou o teu telefone, enfim, você vai ter o livro só assim. E até amigos meus fazem a leitura de livros através do tablet ou do celular. É o e-book, entendeu? Que é muito mais fácil. Que é mais fácil, não tem peso, é ecológico, você não corta árvore para fazer papel. Eu ainda gosto da leitura com o livro tradicional também, mas eu não tenho nenhum tipo de preconceito, também leio através do tablet. Eu também gosto, eu acho maravilhoso, né, você que a gente pegar tem para comprar livros no tablet. Eu adoro o livro, você pegar, sentir o cheiro, né? Manusear, é gostoso, né? Sim. Mas, na verdade, isso vai ficar em bibliotecas, mais ou menos como peça de museu mesmo. Você vai lá para ver, ou então livros de arte que você coloca em cima da sua mesa, bonitos, tal. O livro não vai morrer, né? Sim. Vai coexistir. É como quando veio a televisão, as pessoas falavam assim: a televisão vai matar o rádio. Ao contrário, né? Verdade. A televisão ainda valorizou o rádio. Então, ou quando veio a internet, né? Que falaram que ia matar a televisão. Vai matar a televisão, a fotografia mata a pintura. Quer dizer, na verdade, nada disso. O ser humano, com suas conquistas, graças a Deus, só soma, né? É verdade. A gente o próprio CD e o vinil, né? O vinil está voltando porque ele não pode ser falsificado. Isso é interessante. É muito interessante. Muito bacana. E a qualidade também, né? Que a gente tem que falar. Olha, Isabel, eu tenho sobrinhos pequenos. E assim, os meus pais, eles já desde que tínhamos menos de 5 anos, 4 anos, eles sempre nos incentivou à leitura. Ou seja, por gibis, ou seja, em lousas, para a gente começar a aprender a escrever os nomes dos familiares, etc. e tal. A geração dos meus sobrinhos, que tem muitas pessoas que têm filhinhos pequenos, aí os sobrinhos também assistindo Temperando Papo, eles ainda estão nessa geração, pelo menos do gibi, eles ainda têm o gibi, essa coisa de manusear, do livro para manusear, e também, claro, tem os tablets, que as crianças, se duvidar, com certeza sabem mais do que a gente, né? No quesito tecnologia. E aí, como que vai ser essa adaptação dessa fase? Dessa criançada, dessa molecada que está começando a se desenvolver agora, aprendendo a ler, aprendendo a escrever e toda essa tecnologia que logo realmente, com certeza, os e-books vão vir para ficar e, infelizmente, os livros vão nos deixar. Acho que vai ser mais feliz do que foi na nossa geração. Porque é muito mais fácil. Tudo é muito mais fácil com a tecnologia, com a própria internet, com os tablets, com os telefones. É tudo mais fácil. Você acaba... E ganhando tempo também, ler, né? Continua sendo uma coisa única. Como a gente estava comentando agora há pouco. O livro é só seu. Quer dizer, não existe outra coisa que seja só sua. Claro, o gibi também, a narrativa escrita, que eu quero dizer, não o livro em si, mas é só seu, porque tem a sua interpretação, tem a sua maneira de ver. Então,
Eu acho que só muda o suporte, entendeu? Mas que até a facilidade de acesso é maior. Você e eu tínhamos que ir buscar o livro na livraria, ou na biblioteca, na escola, não sei o quê. Agora você aperta um botão, dá uma batidinha na tela, vai e lá o livro no aparece. Google, né? Digita, a gente tem várias opções aí. Pois é. E livros grátis também, né? Livros gratuitos, muita coisa infinidade. gratuita, muita coisa. É. Muita coisa narrativas mesmo. também. Eu baixei algumas narrativas, né? Do Machado. A obra inteira dele na internet disponível. Porque aí a gente escuta enquanto está dirigindo também, né? Paulo Coelho também. Paulo Coelho tem muita coisa grátis também. Os legal. livros mais antigos dele também você pode ler gratuitamente. Então, tem muita coisa. É muito importante porque, de uma maneira ou de outra, é bom para o autor, que divulga a sua Claro. obra, né? De certa maneira, com certeza os leitores vão comprar outras obras, e para o leitor, que consegue ler ali gratuitamente, que a gente estava comentando aqui nos bastidores, que antigamente era um pouco mais complicado, viu, gente? Ir na biblioteca, fazer pesquisas, etc. e tal. Eu fui dessa geração. Eu fui da geração que eu tinha que fazer pesquisas em biblioteca. Depois, na minha adolescência, que eu comecei a usar a internet, né? Que aí veio a internet para nos ajudar, e realmente ajudou muito. Eu fiz um trabalho do World Trade Center, assim, espetacular por causa da internet, entendeu? Então aí facilitou muito, mas você estava falando aqui que no Brasil a gente não tem muitas livrarias, né, Isabel? Mas a gente vai falar no próximo bloco, pode ser? A gente vai para o intervalo rapidinho, já voltamos, não sai daí que eu vou comprar lá outro carro. Tem para do papo? Volta já.